Deus Pai Todo-Poderoso, imploro com fé por cada filho teu que me ouve todos os dias na liturgia diária que o Senhor nos envia. Imploro por cada casa, por seus ocupantes e seus bens. Que o Senhor os abençoe e santifique, enriquecendo-os por sua bondade de todas as maneiras possíveis. Derrame sobre eles, Senhor, o orvalho do céu em boa medida, bem como uma abundância de bens terrenos necessários. Escute com misericórdia suas orações e permita que seus desejos sejam realizados. Em vossa humilde visita, Pai, abençoe esta casa, como o Senhor abençoou a casa de Abraão, de Isaque e de Jacó. Dentre destes muros, Pai, permita que seus anjos de luz presidam e guardem os que aqui habitam. Obrigado, Senhor, porque sei que nunca irá me desamparar, que mesmo nos momentos mais difíceis da minha vida, o Senhor sempre estará presente. Obrigado pelas desilusões, elas me ensinaram que não devo colocar todo o meu coração em nada que existe aqui na terra e que fazendo isto, sofrerei menos quando algo não dá certo. Obrigado pelas lágrimas, pois elas lavam a minha alma e me fazem enxergar as coisas de forma diferente. Obrigado por colocar em meu coração o dom de perdoar, e assim sendo, sei que sempre serei perdoado por Ti. Obrigado, Senhor, pelo amanhecer, ele me mostra que sempre posso recomeçar. Obrigado também pelo anoitecer, Pai, pelo novo amanhecer de um novo dia, porque ele me faz lembrar que tudo nesta vida é passageiro e nenhum momento da vida, seja bom ou ruim, durará para sempre. Obrigado pela consciência que tenho de que tudo nesta vida depende unicamente de Ti e que um dia todos possam enxergar que sem Ti nada somos. Que assim seja. Amém. Eu me chamo Luiz Cláudio. Iniciamos agora nossa liturgia diária. A palavra que eu quero compartilhar com todos vocês neste dia de hoje, ela se encontra no livro do Evangelho de João, no capítulo 6, do versículo 1 ao 15. Distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Felipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Felipe respondeu: nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os 2 peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos, com a sobra dos 5 pães, deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamaram: este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho, para o monte. Palavra da salvação. Amados irmãos e irmãs,
Nosso Senhor sabe que o caminho é longo, sabe que somos fracos. E o que vemos no Evangelho de hoje, Jesus tem pena daquele povo que já está cansado e com fome. Assim, com pena de despedi-los neste estado, o Senhor realiza o grande milagre da multiplicação dos pães. O que vinha a ser este milagre do Senhor? Uma figura da multiplicação de um pão muito mais excelente. Vendo nossa fraqueza espiritual, Jesus, por amor, quer multiplicar um pão para alimentar a nossa alma na caminhada para o céu. Manifesta-se o amor maior, o amor que leva a dar a vida pelos amigos. Isso está em João, no capítulo 15, no versículo 13. De fato, Jesus amou-os até o fim. Nós podemos ver isso também em João, no capítulo 13, no versículo 1. Com estas palavras, o evangelista introduz o gesto de infinita humildade que ele realizou. Na vigília da sua morte por nós na cruz, pôs uma toalha à cintura e lavou os pés aos seus discípulos. Do mesmo modo, Jesus continua a amar-nos até o fim, até o dom do seu corpo e do seu sangue. Quem eleva-se deve ter aponderado do coração dos discípulos à vista dos gestos e palavras do Senhor diante da multiplicação dos pães, prefigurada deste modo a ceia pascal. Que maravilha esse gesto da multiplicação! Ele deve suscitar também nos nossos corações, pois quando Jesus age, as pessoas ficam satisfeitas. Observe as expressões: o quanto queriam, já estavam fartos. Quando Jesus age, a fartura. Sobraram 12 cestos. Os 12 discípulos representavam a mim, a você e todo o povo de Deus como a comunidade do Espírito. O milagre pode ser contínuo se acolhermos a palavra e o gesto de Jesus. Lembro-lhes que quando Jesus age, a sua glória se manifesta. Os sinais têm como objetivo principal levar as pessoas à fé em Jesus e à salvação. Portanto, como mendigo do pão do céu, corra para Jesus, o pão da vida, e tendo-o encontrado, partilhe com seus irmãos sedentos da vida como você. Não esconda os talentos que Deus lhe deu. Veja que Jesus está presente, faz a diferença, convida os seus discípulos a participarem do milagre. Primeiro, pela generosidade do rapaz que havia trazido os pães e 2 peixes. Depois, pela distribuição, os discípulos são convidados a levar um pedaço de pão e peixe a toda aquela multidão. Como digo, Jesus tinha poder para agir e estava decidido a alimentar a multidão faminta. Mas ele quis contar com a cooperação de seus discípulos. O discípulo de Jesus hoje sou eu, é também você, amados irmãos. Ele, assim como ontem, conta com a sua colaboração, sua ajuda e seu serviço. É verdade que os talentos humanos têm os seus limites, mas para Jesus tudo é possível. Diante da presença e da autoridade de Jesus, os discípulos agora não argumentam e nem discutem, mas apenas obedecem. Será que nós hoje estamos com Jesus naquele que Ele quer fazer usando os nossos talentos? Fica aí, amados irmãos, uma pergunta para que você tenha o seu momento de reflexão com Deus. Amém? A reflexão desta mensagem de hoje é que o capítulo 6 do Evangelho de São João é reservado para o discurso sobre o sacramento da comunhão com Jesus, e Jesus, no uso da sua pedagogia, prepara os judeus para esse discurso através da multiplicação dos pães. A prática pedagógica de Jesus deve ser o grande iluminativo para a nossa prática missionária, pastoral e evangelizadora. Nós devemos anunciar o Evangelho a partir da realidade das pessoas, de suas experiências de vida, dos seus valores e das suas expectativas. Antes de anunciar a palavra de Deus, precisamos criar a necessidade dela nos nossos corações e também nos corações das pessoas, como Jesus
que a partir da necessidade do pão, cria a necessidade do pão da vida eterna. Amém? Amados irmãos e irmãs, eu espero mais uma vez ter conseguido transmitir a cada um de vocês um pouquinho mais do Evangelho e da Palavra do nosso Deus. Que você procure aí na sua Bíblia, esta é a recomendação para o dia de hoje. Que você leia mais no livro do Evangelho de João, no capítulo 6, no versículo 1 ao 15, que você procure estudar mais esta palavra e que extraia dela o que mais Cristo tem para você. Amém? À medida que eu ensino, eu também aprendo. À medida que eu evangelizo, eu também sou evangelizado. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E todo aquele que crê, diga amém. Que Deus, nosso Pai, venha sobre todos nós em mais esse dia de hoje e que nos abençoe a todos. Fiquem todos nas graças do nosso Deus. Que assim seja. Amém.